Olá pessoal, mais uma vez vou voltar aqui para omitir minha opinião a respeito do desempenho do Banco Central no controle da inflação. Para mim o Banco Central agora está nu, não tem como controlar a inflação. Incrível, né? Mas vou aqui colocar minhas ideias e minhas conclusões e vocês concluirão também ou não se o Banco Central deve ser reformulado ou eliminado. Aliás, tem um presidente da Argentina, futuro presidente da Argentina, talvez, candidato, né, que ele fala em eliminar o Banco Central. E nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, um presidente acabou com o Banco Central. Ele dizia na época, se o Banco Central voltasse ou alguma instituição parecida com isso, que o mundo ia viver dias difíceis, porque o Banco Central, o funcionamento dele não era adequado para controlar uma economia. Vamos lá. Primeiro, o BC não controla mais a moeda. Eu acho que até o padrão ouro ele controlava, porque o padrão ouro tinha necessidade de ter ouro nas reservas dos bancos centrais para que ele pudesse alimentar a expansão da moeda ou a retração da moeda, tá certo? E ali ele poderia controlar em função disso. Posteriormente, com a passagem do padrão ouro, surgiu a teoria monetária, quantitativa da moeda. A teoria quantitativa da moeda, na realidade, ela importou a ideia de estoque moeda e trouxe para essa teoria, estabelecendo, por exemplo, que a emissão da moeda não poderia ser maior do que a renda. E essa teoria ela funcionou até 2008, quando houve essa crise em 2008, e os bancos centrais do mundo todo distribuíram uma quantidade absurda de moeda para fazer a liquidez das economias, que estavam em dificuldade, e com isso se percebeu que a inflação ficou lá embaixo, assim como a taxa de juros. E aí foi percebida com clareza que o Banco Central não controlava a base monetária da economia. E com essa conclusão, a teoria quantitativa da moeda não foi mais útil, mas assim mesmo, né, passou a existir a moeda fiduciária e se dizia, até agora, que o Banco Central tinha só um instrumento de controle da inflação, que era a taxa de juros. Ele colocava uma taxa de juros sobre as reservas e com isso ele conseguia controlar a quantidade de moeda ou a inflação. Na realidade, nós vamos ver que o Banco Central também não controla a moeda ou a inflação com a taxa de juros. Vamos ver. O BC é o maior teatro de tesouros do mundo. O BC, na realidade, é oriundo de uma disputa para o controle da moeda. Os rentistas, os fundiários, né, eles eram contra o governo controlar a moeda porque os políticos seriam irresponsáveis e gastariam demais e com isso desvalorizariam a moeda. Para eles era prejuízo certo, porque eles é que investiam nos títulos do governo, eles que tinham dinheiro para investir no governo. Ora, se o governo gastasse muito e a moeda fosse desvalorizada, eles teriam prejuízo. É esse o grande problema. Por outro lado, quando você controla o governo, tem a outro lado da moeda. Existe é possível que seja instalado iliquidez
na economia. Ou seja, não tem moeda suficiente na economia para elas se desenvolverem. Tá certo? Então, pouca quantidade de moeda, os negócios não se desenvolveriam. Muito bem. E aí é que entra o Banco Central. O Banco Central controlando um órgão de controle do governo, e ele liberava ao mesmo tempo o setor privado banqueiro para a emissão de moeda. Meus amigos, aí começa o grande problema. Porque o setor bancário tem 3 maneiras de ele emitir moeda. Primeira maneira é o que nós chamamos de, que é a mais correta, é o crédito real. É a criação do crédito real. Qual é a criação do crédito real? As pessoas vão ao banco, depositam seus dinheiros, e o banco pega aquele dinheiro, baseado no que eles vão pegar, eles vão demorar a pegar de volta o seu dinheiro no banco, eles fazem empréstimos a outras pessoas. E com isso, tem uma possibilidade muito grande que ele empreste muito mais do que o depósito que ele tem na mão. Isso, evidentemente, é um risco muito grande, e muitos bancos tiveram problema por causa disso, e daí é que entrou o Banco Central com o multiplicador bancário, não é? Ou o controle através do depósito compulsório no Banco Central de reservas fracionárias. O que significa isso? Como isso aí estava entrando em crise toda hora, o Banco Central estabeleceu uma regra que os depósitos efetuados nos bancos deveriam ter uma parcela reservada como reserva fracionárias no Banco Central. Ou seja, o banco não podia emitir aquilo. Por exemplo, 10%. Se eu depositasse 100 mil no banco, o banco não podia emprestar os 100 mil. Ele queria 10%, colocava esses 10% depositado no Banco Central como reserva fracionária. E os 90 mil ele podia emprestar. Mas olha só, esses 90 mil passa dentro do sistema, volta de novo para o banco, para o sistema bancário, não é isso? Então eu já tinha um empréstimo de 100, agora tem mais um de 90, 190, só criação de moeda. 20% de cima de 90 é quanto? É 18, não é isso? 18. 18 das 82. 82 que pode ser emprestado. E assim por diante. E essa coisa vai se multiplicando. Não é? Existe um multiplicador. No caso aí, se é 10%, o multiplicador é de 10. Você bota 100, você termina um empréstimo com 1 milhão. Muito bem. Isso é a forma de criação. Agora tem outra, que inclusive é engraçado você perceber que isso é um milagre do banco. Um milagre da partida dobrada, da teoria da partida dobrada. Vocês sabem a história que Cristo chegou numa festa e tinha vinho, mas tinha muito mais pessoas do que o vinho que estava lá. Então ele pegou e multiplicou os vinhos. Tinha vinho, ele pegou os vinhos que tinha e multiplicou esses vinhos e satisfez a moçada da época. O banco, os banqueiros fazem um milagre muito maior ainda. Você viu que ele multiplicou o dinheiro, quando houve o crédito real de pessoas colocando dinheiro lá, ele multiplicava porque ele baseava que as pessoas não iam lá buscar o dinheiro tão cedo. No segundo, o próprio Banco Central estabeleceu a regra. Só 10% ele pode emprestar, 10% ele tem que guardar e o restante, 90%, ele pode emprestar. Isso é uma forma de multiplicação de dinheiro, que os economistas confundem muito com a criação da moeda. É multiplicação de moeda isso aí. Isto não é criação de moeda. A criação de moeda é quando ela vem do nada, como o exemplo que eu vou te dar aqui agora. Não é? O banco, se você for ao banco e ele não tiver dinheiro nenhum para lhe emprestar, mesmo assim ele pode lhe emprestar. Como? Ele diz, eu quero 100 mil. O que é que o banco faz? O banqueiro diz, olha, tudo bem. Ele debita na contabilidade do banco um valor a receber seu que está tomando dinheiro emprestado. E credita do outro lado o quê? Na conta corrente sua,
um crédito de 100 mil, que você está tomando emprestado. E aí você sai e você usa as diversas maneiras hoje em dia que tem de transferir esse dinheiro, fazer pagamento com Pix, fazer transferências, etc., até ainda com cheque. Você vai pagando aquilo. E esse dinheiro foi criado do nada. Então o milagre banqueiro é maior do que o milagre de Cristo. Tá certo? E isso é que pode se chamar uma exuberância dos banqueiros, porque eles ganham um dinheiro fantástico em cima disso. Porque não custa nada para eles e eles emprestam a taxa que tiver, a taxa de mercado. Você já pensou uma taxa de 13,75, como era há pouco tempo? Quanto é que ganham? É exatamente 13,75, porque não lhe custa nada criar do nada moeda. Muito bem. Então, isso aí, eu acho interessante observar que essa criação de moeda, essa multiplicação e criação de moeda é o fator mais importante da inflação. Evidentemente, o déficit público também. Então, você olha, o Estado provoca inflação, como gastando mais do que recebe. Então, ele tem déficit público. Mas o setor financeiro também, porque ele empresta muito mais dinheiro do que ele tem. E por que ele faz isso? Ele faz isso apoiado pelo próprio Estado. Porque o Banco Central está ali e uma das funções dele é ser emprestador de última instância. Como ele é emprestador de última instância, o banco empresta até não poder mais. Porque se tiver em crise, ele vai ao Banco Central. Como emprestador de última instância, o Banco Central é obrigado a emprestar ele a taxa básica de juros da economia, porque ele tem que controlar os juros. Se ele não fizer isso, ele perde o controle da taxa de juros. É por isso que eu digo que é o maior teatro de tesouras do mundo, é o Banco Central. Que na realidade está lá para controlar, e ele é quem sustenta essa violenta expansão do crédito. Porque banqueiro nenhum teria coragem de fazer disso se não tivesse o suporte do Banco Central. Que muitos estariam desaparecidos. Mas o Banco Central vai lá e injeta dinheiro no banco, até ele equilibrar novamente. E assim por diante. Isso é um processo muito simples, todo dia acontece isso. Não é? Através da compensação de cheques. Cada banco leva seus pagamentos e recebimentos, e lá há uma triagem. Por exemplo, o Bradesco pode chegar lá e num dia pagou mais do que recebeu. Então ele está devendo. O que ele faz? Ele olha nos parceiros até o final. Quando chega o final, ele ainda está devendo, ele vai ao Banco Central. O Banco Central empresta o recurso que ele está devendo, a taxa de juros básica. E ao contrário, se o Bradesco tivesse um crédito, ele depositaria no Banco Central a taxa de juros básica. Isso porque não tem outra maneira do Banco Central controlar a taxa de juros se ele não fizer isso. Tá certo? Muito bem. E aí, por que só se fala no crédito, no déficit público? Tudo que se fala é em cima do déficit público. O déficit público e a dívida, que, aliás, eu nunca vi uma coisa tão baixa de conhecimentos. São as críticas que se fazem à dívida pública e as referências que se fazem à dívida pública, você tem uma noção do que significa. Uma dívida, seja qualquer dívida, tem como objetivo melhorar a situação. E nós olhamos com preconceito sobre dívida. Dívida significa uma pessoa apertada, dívida significa. Isso não é verdade. Tem que se estudar, pensar como resolver a dívida. Agora fica, olha, o Brasil está com 80% de dívida, está caminhando para 100%. E daí? Eu acho que o Brasil tem problema mesmo. Mas a razão é o seguinte, é porque o Brasil está crescendo muito pouco e pagando uma taxa de juros muito grande. O que significa isso? Que o Brasil está em dificuldade mesmo, porque tem que pagar. Agora, se fosse o contrário, se o Brasil tivesse com 80, 100, 120, 150, como acontece com os Estados Unidos, ou já aconteceu com os Estados Unidos há muito tempo, o que acontece? Se ele tivesse uma taxa de juros em cima dessa dívida inferior à taxa de crescimento da economia, não tinha problema nenhum. E ninguém fala nisso.
Convido vocês a olhar nos jornais e ver os economistas escrevendo sobre dívida pública. Não tem um que fale sobre uma análise desse tipo, que é mais simples que ter na empresa privada. A empresa privada, geralmente, quando ela vai tomar uma empresa dessa, quando vai tomar empréstimo, ela faz o cálculo exatamente, esse cálculo da alavancagem financeira. Ela vai pegar dinheiro que tenha uma taxa de juros inferior ao que esse dinheiro vai gerar. Com isso, ela vai crescer mais ainda, a empresa. Ajudada por quem? Por uma dívida. Ela vai ser ajudada pela dívida, não atrapalhada o desenvolvimento dela por causa da dívida. Tá certo? É isso aí. Então as pessoas não têm consciência disso. E a maioria dos economistas que eu vejo aí. Eu vi, acho que 2 anos atrás, falando sobre dívida pública, eu não vi ninguém, 8 economistas escrevendo dívida pública no jornal Valor Econômico. Eu não vi um só falar sobre isso. Só falava o percentual. E outra coisa, ele trabalha sempre em dívida pública em cima do PIB. Qual é a dívida pública em cima do PIB? Primeiro, é uma construção errônea. Que a dívida pública é um saldo, é um estoque. E o PIB é um fluxo de um ano. Nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, houve reuniões, os economistas nem usam mais isso aí, dívida sobre PIB, porque não serve para nada. Ok? Muito bem. Muito bem. Se a origem da inflação é o excesso de crédito, faz parte o excesso de crédito, por que se trabalha em cima do déficit público? Vamos trabalhar também em cima do controle da expansão do crédito. E é que mais contribui para a inflação, porque o volume é extraordinário, muito, muito maior do que um déficit público. Outra coisa muito importante que a gente precisa entender e ficar bem claro, que eu vou tentar ficar bem claro aqui, é o seguinte: é como uma lei de física. É impossível diminuir excesso de demanda com moeda remunerada. O que acontece? Traduz e diz e conceitua que a inflação é um excesso de demanda sobre a oferta da economia. Ou seja, muito mais recursos para comprar do que mercadoria para vender. Tá certo? E aí vai se aplicar a taxa de juros altos para retirar a demanda alta e aí dominar a inflação. Olha só, presta atenção. Se a inflação está alta, a demanda está acima da oferta, está pressionando a oferta. Então vamos supor, faz-se um cálculo e acha que o valor está fazendo a inflação ser alta, é o excesso de 500 mil da demanda sobre a oferta. Então o que o banco faz? O Banco Central vai tirar esse excesso. E como é que ele tira? Através de juros altos. Ele emite títulos da dívida pública, coloca a taxa de juros altos e vende no mercado. O mercado absorve. Supostamente isso reduziria o quê? A demanda. E reduzindo a demanda, reduz a pressão sobre a oferta e com isso está domada a inflação. Mas é verdade isso? Não, porque tem o outro lado da moeda. Eu acho que o economista só vê um lado da teoria da partida dobrada, só vê um lado, não vê o outro lado, só vê o débito, nesse caso não vê o crédito. Qual é o crédito? O crédito que para tirar esse recurso, o governo está pagando com o quê? Com títulos da dívida pública. Está entregando títulos da dívida pública. E o que significa? Eu estou trocando moeda remunerada por moeda remunerada. Que impacto isso tem na inflação? Aliás, tem um impacto ligeiramente a favor da inflação, que é a taxa de juros que está nos títulos que o governo está oferecendo. Ele está tirando 500 mil, mas está levando 500 mil mais os juros correspondentes a isso, mais o montante de juros correspondente a isso.
Deu para entender? Então não tem como. A taxa de juros não tem. Política financeira não tem como combater inflação, que é o excesso de demanda sobre a oferta. O que é que combate a inflação, então? A política fiscal. Por exemplo, se o Banco Central vendesse as ações que ele tem, imaginar, da Petrobras, vendesse todas as ações da Petrobras no mercado, não. Ele vendia as ações e a demanda, né? A demanda ia lá para baixo. Não tinha problema nenhum. Vendeu um ativo real. Poderia fazer uma privatização da Petrobras. Vendia a Petrobras ao mercado privado. Retira dinheiro. Retira demanda. Controlar a inflação dessa maneira. Só pode se controlar a inflação através da política fiscal. Não tem outra maneira. Tá certo? Muito bem. Então, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que a gente chega é claro. O BC precisa ser reformado ou eliminado. Porque o BC já não mais controla a moeda. E, por consequência, não controla a inflação. Porque lá, em 2008, percebeu-se que ele não controlava a base monetária. Mas ainda achavam que o único controle que o BC tinha sobre a inflação era a taxa de juros. E não é verdade, conforme eu estou te mostrando aqui. A taxa de juros não pode, uma política financeira não pode reduzir a inflação. Porque a inflação, por definição, é um excesso de demanda sobre a oferta. E como é que você vai tirar excesso de demanda? Só pode ser tirado excesso de demanda através de política fiscal. Por exemplo, privatização da Petrobras. Vende a Petrobras ao mercado financeiro. O mercado financeiro compra e o Banco Central retira esse dinheiro todo. E aí a demanda vai lá para baixo e a inflação está sob controle. Tá certo? Porque do contrário, não é possível. Há apenas troca de moedas remuneradas. Só isso. Então, o BC precisa ser reformulado. Eu exatamente não entro ainda nessa questão, mas que ele deve ser reformado ou eliminado, deve. Porque a principal função do BC é cuidar da moeda de um país. Se ele não tem condições de cuidar da moeda de um país, o que vai acontecer? A função dele desaparece. E essa outra que ele tem, de emprestador de última instância, é o contrário do que a gente imagina. Isso não controla nada. Isso dá uma tendência a que os bancos emprestem muito mais do que podem emprestar. E não se preocupa com isso. Por quê? Porque o Banco Central está ali para lhe fornecer dinheiro. Aliás, qualquer um pode entrar no negócio banqueiro. Eu poderia entrar agora no negócio banqueiro se alguém me aceitasse. Eu, sem capital, sem nada, poderia entrar. Porque você vinha me tomar 100 mil, eu fazia isso. Botava na minha contabilidade que você me deve 100 mil e que eu boto numa conta corrente para você, ele dá um talão de cheque e você sai por aí gastando. Se eu for aceito pelo Banco Central. E dentro do esquema do Banco Central, e ser um emprestador de última instância. Ora, vê que esse negócio não é um negócio adequado. Já as reservas fracionárias é um sistema, por si só, ele é inflacionário. Ainda mais ainda a criação de moeda sem nada. Porque o sistema de reserva fracionária está multiplicando a moeda. Isso é a diferença. Que muita gente aí não sabe isso. Isso é multiplicação de dinheiro. Você está pegando dinheiro
né? E dizendo, olha, eu peguei 100 e dos 100 vou fazer 1 milhão. Então você multiplicou o dinheiro. É diferente de você não ter nada e emprestar 1 milhão. Isso é que é propriamente dita a criação de moeda. Isso é o milagre do banqueiro, que é maior do que o milagre de Cristo. O milagre de Cristo foi isso. Ele multiplicou o vinho. E o banqueiro, ele criou o vinho do nada. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.